Olá, o meu nome é Patrícia, mas você pode me chamar de Pati Alê. E hoje eu vou contar uma história que é sobre brinquedos. Você gosta de brinquedos? Já teve muitos brinquedos? Bem, então, antes de começar o conto, não deixe de se inscrever aqui no canal, ative as notificações, ative o sininho para tocar quando tiver aí o vídeo novo no canal. Então, se você já fez tudo isso, também está fazendo aí as curtidas dos vídeos no canal, então tá bom, agora eu vou começar o nosso conto. Então, vem comigo. O soldadinho de chumbo. Era uma vez 25 soldados de chumbo. Eram todos irmãos, nascidos da mesma colher. Eles colocaram seus mosquetes nos ombros e olharam para a frente, imponentes em seus uniformes vermelhos e azuis. Soldados de chumbo! Gritou um garotinho batendo palmas assim que a tampa da caixa foi levantada. Essa foi a primeira coisa que o batalhão de soldadinhos de chumbo ouviu no mundo. O garoto, ao vê-los, imediatamente os colocou em cima da mesa. Todos eram exatamente iguais, exceto por um, que fora fundido por último e, por isso, não havia chumbo o suficiente para formá-lo e acabou por tendo uma perna só. Mas lá estava ele, tão firme numa perna quanto qualquer outro do batalhão. E veja só, ele será o notável nessa história. Sobre a mesa havia muitos outros brinquedos e em destaque se via um maravilhoso castelo de papelão, com pequenas janelas por onde você poderia olhar lá dentro. Na frente do castelo havia um espelho que supostamente seria um lago e era rodeado de miniaturas de árvores. Os cisnes de cera nadavam em sua superfície, refletidos no espelho. Tudo era muito belo, mas a mais bela de todas era a pequena dama na porta aberta do castelo. Ela era uma boneca de papel e usava um vestido de gaze bem fofinha. De cachecol, ela tinha uma pequena fita azul passada pelo ombro, com uma grande lantejoula a brilhar. Ela estendia os braços como toda bailarina faz, e uma perna estava alta atrás dela, que o soldadinho achava que ela só tinha uma perna também. Essa seria uma esposa perfeita para mim, ele pensou. Mas talvez ela seja muito grandiosa, pois mora num castelo e eu tenho apenas um caixote com 24 colegas de quarto. Não é lugar para ela, mas devo conhecê-la. Ainda rígido em sua posição de sentido, ele deitou-se na mesa atrás de uma caixa de rapé e ficou dali a admirar a delicada dançarina que de pé em uma perna nunca perdia o equilíbrio. Quando a noite chegou, os outros soldadinhos de chumbo foram guardados na caixa e todas as pessoas da casa foram para a cama. Agora, os brinquedos começaram a brincar entre si. Os soldadinhos chacoalhavam a caixa onde estavam presos, querendo sair para brincar também, mas não conseguiam abrir a tampa. O quebra-nozes dava cambalhotas e o giz deixava piadas na lousa.
Eles faziam tanto barulho que acordaram o canário, que fez um discurso a eles, todo em versos. Os únicos parados eram o soldadinho de chumbo e a pequena bailarina. Ela, sem nunca sair da ponta do pé, estendeu seus braços a ele, enquanto ele, tão firme em sua perna, não tirava os olhos dela. Então, o relógio bateu meia-noite e clec! A tampa da caixa de rapé estourou e lá de dentro saltou um pequeno fantasma preto, um boneco surpresa na caixa. "Soldado de chumbo", ele disse. "Você pode, por favor, manter os olhos para si mesmo?" O soldadinho fingiu não ouvir. "Espere até amanhã", disse o fantasma bicho-papão. Mas assim que amanheceu, as crianças se levantaram e o soldado foi posto no parapeito da janela. Se foi o bicho-papão ou se foi a rajada de vento, de repente a janela abriu e o soldado foi lançado de cabeça do terceiro andar. Ele caiu numa velocidade de tirar o fôlego e aterrissou de cabeça para baixo, com sua baioneta enterrada entre as pedras no chão e sua perna esticada no ar. A empregada e o garoto correram para procurá-lo e, quase pisando nele, passaram direto sem vê-lo. Se ele gritasse, "Estou aqui!", de certo o teriam encontrado, mas ele achava vergonhoso esse alvoroço usando seu uniforme. Não demorou e a chuva veio. As gotas caíam cada vez mais rápido, até que a enxurrada estava já formada. Assim que a chuva parou, 2 garotos bem malandros apareceram. "Ei! Olha", disse um deles, "aqui está um soldadinho de chumbo. Vamos mandá-lo velejar." Então, eles fizeram um barco de jornal, colocaram um soldadinho bem no meio e ele foi embora pela sarjeta, com os 2 jovens correndo ao seu lado e batendo palmas. Nossa, e como as ondas batiam e quão rápido a água corria pela sarjeta! Afinal, tinha acabado de chover aos montes. O barquinho balançava e sacudia e às vezes girava tão rápido que fazia a cabeça do soldado girar. Mesmo assim, ele se mantinha firme, sem pestanejar, com os olhos à frente e sua baioneta à altura dos ombros. De repente, o barco correu para baixo de uma longa tábua onde a sarjeta estava coberta. Lá era tão escuro quanto a própria caixa dos soldados de chumbo. "Onde estou? O que posso fazer? Esta deve ser a vingança do bicho-papão. Ah, se a bailarina estivesse aqui comigo, poderia estar 2 vezes mais escuro que eu nem me importaria", disse o soldado consigo mesmo. Saiu então um grande rato d'água que vivia ali. "Você tem passaporte?", perguntou ele. "Entrega para mim." O soldado ficou calado, segurando seu mosquete com mais força. O barco seguiu avançando e o rato continuava atrás dele, rangendo os dentes enquanto gritava para os gravetos e folhas: "Parem-no! Parem-no! Ele não pagou o pedágio! Ele não mostrou o passaporte!" Mas a enxurrada correu mais rápido e o soldado pôde ver a luz do dia à frente, onde a tábua terminava. Mas também ouviu um barulho que seria assustador até para o mais corajoso de nós. Segure-se! No final da sarjeta, a água desaguava para o grande canal. Era tão perigoso para o soldado quanto uma imensa cachoeira seria para nós.
Ele estava tão perto, não conseguia parar. O barco mergulhou no redemoinho e o pobre soldado de chumbo permanecia tão firme quanto podia. Ele sequer piscou um olho. O barco girava e começara a encher de água até o topo, fadado a afundar. A água estava até o pescoço do soldadinho e assim o barco afundou. Mais fundo, mais fundo, mais fundo. O papel já era macio e mole, então a água cobriu a cabeça do soldadinho e ele pensou na linda bailarina que nunca mais veria, e em seus ouvidos soou uma velha música. Adeus, adeus, ó bravo guerreiro, ninguém pode te salvar da morte. E agora o barco se despedaçou embaixo dele e o soldado afundou. Bem naquele momento, ele foi engolido por um peixe enorme. Como era escuro ali! Mais escuro ainda do que sob a tábua da sarjeta e tão apertado. Mas o soldado seguia firme. Ele ficou ali deitado, como um soldado, e com seu mosquete no ombro. Então o peixe começou a se debater com toda a força e inexplicavelmente, até que finalmente ele ficou perfeitamente parado. Depois de um tempo, algo o atingiu feito um raio. O soldadinho viu a luz do dia de novo e ouviu alguém dizer: "Um soldado de chumbo!" O peixe foi pescado, levado ao mercado, comprado e levado a uma cozinha onde o abriam com uma grande faca. A cozinheira pegou o soldado e o levou ao andar de cima. Todos queriam ver o viajante extraordinário que chegou ali no estômago do peixe. Mas o soldadinho não se orgulhava disso. Ela o colocou sobre a mesa. Veja só como as coisas acontecem de forma curiosa nesse mundo. Lá estava o soldadinho de chumbo de volta à mesma sala de antes. Ele viu as mesmas crianças, os mesmos brinquedos e lá estava o mesmo castelo com a bela bailarina. Ela ainda se equilibrava numa perna só, com a outra erguida, e também seguia firme. Isso tocou o soldado tão profundamente que ele teria chorado, mas soldados nunca choram. Ele olhou para ela e ela para ele, e nunca uma palavra foi trocada. Quando as coisas iam tão bem, um dos meninos pegou o soldadinho e o jogou no fogão, assim, sem motivo algum. Aquele fantasma preto, o bicho-papão da caixa de surpresa, devia tê-lo falado para fazê-lo. O soldadinho de chumbo estava ali, vestido em chamas, sentindo um calor enorme. Se este era das chamas ou de seu amor, ele não sabia. Agora ele tinha perdido suas belas cores, talvez por sua difícil jornada, talvez fora de tristeza, ninguém sabe dizer. Ele olhou a pequena dama e ela olhou de volta. E ele sentiu que estava a derreter. Ainda assim, permaneceu firme, com seu mosquete no ombro. Então, a porta se abriu e o vento atingiu a bailarina, que voou direto para o fogo com um soldado, incendiando-se. Num piscar de olhos, ela desapareceu. O soldadinho derreteu todo e virou um único pedaço de chumbo. No dia seguinte, quando a empregada retirou as cinzas, ela o encontrou na forma de um pequeno coração. Mas da bela dançarina nada restou, exceto sua lantejoula
queimada, tão preta quanto um carvão. Fim. Então, você gostou desse conto? Eu espero que sim! Não deixe então de curtir, compartilhar, comente aqui também e não deixe de voltar aqui no canal para conferir os outros vídeos e as novidades. Então, eu espero você na próxima. Até lá!